essa batida mais malemolente, mais gostosa que a gente, na verdade, tem. Agora vamos falar da paradinha especificamente, vamos seguir os anos. A paradinha foi criada em 59 e a gente tem algumas histórias para falar da tal da paradinha, né? Djalma pode falar. O Djalma é um dos que pode falar. Primeiramente eu queria ouvir de você a história clássica do escorregão do Mestre André, que é uma história que todo mundo conhece, que é uma história bonita e romântica. Conta pra aí, como é que teria sido a paradinha do Mestre André? Primeiro essa, depois a gente vai ouvir aqui o Djalma falando. Fala aí. Bom, essa parada que todo mundo conhece, que ele escorrega mais malandramente. O André, como foi essa pessoa, ele era um bom malandro, ele era uma pessoa que, sim, ele era o espertão mesmo, esperto no bom sentido, a pessoa que sabia, o problema não é ter problema, é saber como sair do problema. E o André fez isso maestralmente. Ele escorrega na avenida, segundo algumas das histórias, e aí, na hora de entrar, da pessoa retomar a bateria, alguém dá aquela escorregada, aí a pessoa entra no tempo certo, ele aí, tirando aquela onda de mestre sala, né, o baliza, como era conhecido na época, dá a voltinha dele, o cara entra no tempo certo, e aí houve a paradinha. Quer dizer, essa é a que eu conheço, acho que muita gente conhece. Eu conheço outras também, mas eu vou deixar que o Djalma conte, porque o Djalma viveu isso junto com o mestre André. Djalma Nicolau. Galo velho, Djalma Nicolau. Boa noite, gente. Olha, em primeiro lugar, eu quando comecei na mocidade, eu era garoto. Devia ter 15 anos, por aí. E peguei uma bateria com 27 homens, que foi o nosso primeiro carnaval, nós descemos com 27 homens e metemos essas paradinhas. Mas antes de nós descermos, a gente já fazia na quadra, entendeu? Eu quando cheguei naquela época, olha, parece que eu nunca nem tinha vindo à cidade, não conhecia nada, mas nós chegamos aí. Então, quando eu vi a escola de samba, Salgueiro, Portela, aquela bateria com 200 e pouco, 300 homens, eu digo, meu Deus, o que a gente veio fazer aqui? Aí, o mestre André virou para mim, que ele não me chamava de Djalma, ele dizia para mim assim, urubuzão, sou eu. Ele disse, urubuzão, olha, tu preste bem atenção, o que vale não é quantidade, e sim qualidade. Você vai ver que com a gente, com 27 homens, a gente vai dar um banho neles aí. E não deu outra coisa, a mocidade entrou arrebentando, e eu queria saber de onde era aquela bateria, pequenininha, 27 homens só, né? Entendeu? E muitas paradas, que fez a parada da mocidade fui eu mesmo. Fui eu que fiz. Entendeu? E nós fizemos dali começou um ano 27, outro ano veio com 54, e hoje... Quantos tem hoje, Bereco? Aí hoje tem 290 e eu comecei com 27 na mocidade. Mas continua com qualidade, né? Quantidade com qualidade, não é mesmo? Vou passar aqui para a Elza um pouquinho. Você falou ali no vídeo, Elza, do Badalar do Sino, que foi uma referência ao samba até do de 74, a Festa do Divino. Conta pra mim, o que era isso? O que era o sino, esse Badalar do Sino? Você falou que ficava louca? Oi. Bom, o mestre André criou, ele não tinha dito pra mim que seria o Badalar do Sino, ele colocou um sino, entendeu? Que eu não sabia que teria um sino na bateria, né? E coisa, o Badalar do Sino, e batia, e fazia as badaladas do sino. Cara, eu pensei que eu fosse morrer realmente. Eu não esperava aquele sino dentro da bateria, né? E eu vinha cantando o som. Você foi intérprete da escola de 73 a 76. Você cantou durante 4 carnavais na mocidade. Como é para uma cantora ser regida por uma orquestra também dessa? A mocidade sempre foi uma orquestra cadenciada, considerada uma bateria fabulosa. Como é que era puxar com uma bateria dessa ali junto contigo? Bom, eu faço parte da semente de Padre Miguel. Eu nasci em Padre Miguel. Lógico que eu teria todo o molejo de vocês também. Sou filha de vocês todos, né? Irmã de todo mundo. E eu sempre gostei do desafio. Eu acho que desafiar é uma coisa maravilhosa.
E o mestre André, ele tinha, por norma, esse desafio maravilhoso, e eu dei para ele a primeira batuta. Não sei se você se lembra disso. O Andrezinho era pequenininho, ficava dormindo debaixo dormia lá embaixo. Ficava vendo aquela criança dormindo ali, o pai lá em cima. E eu dei a batuta para o mestre André. Então, quando eu ouvi aquela badalada do sino, realmente foi muito emocionante, cara. Foi lindo demais, que eu não esperava que teria um sino tão abusado dentro da bateria, que foi um abuso. Foi um abuso, aquele sino badalando, cara, e eu pulando, foi realmente... Você conheceu ele como? Como é que foi o primeiro contato com ele? Olha, eu fui levada para a Mocidade, porque eu teria que ser a Mocidade Independente Padre Miguel, muito embora eu tivesse cantado samba de outra escola. Dei um campeonato ao Salgueiro com o Bahia de Todos os Deuses, samba do Bala. E o professor Júlio Machado Coelho foi com a senhora Evanói, que era a primeira destaque da escola. Foi em minha casa me convidar, entendeu? Se eu queria cantar, puxar o samba da Mocidade. Falei, o maior prazer, o maior orgulho. Fui lá e conheci, aí eu conheci o mestre André. Foi 68, não foi? Não, foi 68, não é isso? E de quem é o samba? Rio Zé Pereira, Tião da Roça. Rio Zé Pereira é 7-3. Tião da Roça. Rio Zé Pereira é 7-3. A 68 foi Rugiano. Então, e o Delírio é Meu Povo, não é isso? Delírio é Meu Povo é Festa do Divino, 7-4. 7-4. E foi nessa escola, nessa hora, que ele colocou o sino e que eu não tinha conhecimento disso. E foi realmente emocionante, foi demais. Você me contou uma história, quando você puxou justamente o Rio Zé Pereira em 7-3, que estava chovendo pra caramba, que você até aparece com a cabeça raspada nas fotos, que você, de frente pro governador Negrão de Lima... Justo. Conta essa história, que a escola estava pobrinha e tal. Eu nunca pedi fantasia à Mocidade, nunca. Sempre ia com a minha fantasia, nunca pedia nada, eu queria mais era colaborar. E eu fiz uma bela roupa para esse desfile e tinha raspado a cabeça. Tinha feito uma promessa e estava com a cabeça raspada. Quando eu vi que chovia demais, que o couro da bateria estava... Uma coisa horrível, né? Chovendo muito. Essa esperteza de botar um plástico por cima, hoje se usa isso, né? Hoje as baterias usam plástico para poder, se houver chuva, né, mestres? Aí não acontecia isso que acontecia. Aconteceu uma coisa terrível, mas não teve problema. Eu desci do carro, tirei o pano da cabeça e frente ao governador e disse, pelo amor de Deus, não deixe minha escola cair. E eu com a cabeça pingando água, cara, careca, e dizendo, pelo amor de Deus, não deixe a minha escola cair. E ele assim levantava. Foi um pedido maravilhoso, eu acho que fui atendida. A escola, graças a Deus, até hoje eu não vi essa tristeza da minha escola. Você consagrou uma música, que é o Salve a Mocidade, de autoria do Luiz Reis, enfim, essa música é um clássico. Como é que essa música chegou até você? O Luiz Reis encomendou ela diretamente para você, ele foi na quadra. Conta aí, como é que essa música foi criada? O Luiz Reis era aquele cara fanfarrão, maravilhoso, né? Eu morava na Barra e ele ia sempre ali pro Largo da Barra, que tinha aqueles botecos. E ele veio na cabeça dele uma coisa assim, e ele cantava gozado, dizia, salve a mocidade, salve a mocidade. Papelzinho, guardanapo, ele escreveu isso. Salve a mocidade. Aí depois ele falou, bom, aí não pode ser só, lá vem a mocidade, salve a mocidade. Lá vem a bateria da Mocidade Independente. Uma coisa bem estranha. Aí ele chegou lá em casa e disse, Elza, eu trouxe uma coisa para você aqui. Eu vou cantar para você, porque ele era Mocidade Independente, Padre Miguel, tão doente quanto eu e flamenguista também como eu. Aí ele cantou, eu falei, mas estranho como ele canta, esse salva a mocidade, como é que eu vou cantar assim, do jeito que ele está cantando? Ele disse, não, eu não sei cantar, mas você vai cantar. E ligamos imediatamente para o Odeon e fomos para uma segunda-feira, fomos para lá. E eu gravei o Salva a Mocidade com o arranjo do Ed Lincoln, que foi um arranjo belíssimo, né? E ficou sendo o hino da mocidade. E fiquei muito feliz com isso, porque foi um presente também para a mocidade. Como todo gênio que ousa, como o mestre André ousava, o mestre André também erra. Em 1975, que foi o ano do Sonhei, o